Queridos, nós agora vamos receber a palavra de Deus. Eu queria convidar aqui esse pastor tão abençoado, tão querido, pastor Magela. Eu queria que você louvasse a Deus com suas palmas pela vida desse homem de Deus, desse servo do Senhor. E aprove ao próprio Deus separar esse tempo, né, pastor Magela? Para que o Senhor estivesse aí de volta, ministrando com tanta sabedoria e, sobretudo, com tanta experiência, não é? O senhor tem quantos anos mesmo? 73. Então, o senhor já estava pregando o evangelho, ganhando almas, e eu ainda estava jogando biloquinha, bolinha de gude. Então, assim, realmente para a gente absorver a sabedoria, e, sobretudo, claro, a palavra de Deus que será ministrada pelo pastor Magela. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida da irmã Raquel. Vocês foram um presente para a IBA. Talvez vocês nem imaginem, mas vocês são um presente. Tê-los ombreando com a gente nos dá muita alegria, satisfação, e mais assim, endossa mais ainda essa igreja, sabe? Eu creio que Deus tem levantado homens e mulheres, os leigos, os doutos, enfim, sejam quem forem, mas para trazer sempre cada vez mais assim uma excelência, uma credibilidade ao ministério, e vocês fazem parte disso, amém? Pai, nós queremos te agradecer pela vida do seu servo, e declaramos, ó Pai, os nossos corações receptivos para a boa semente da palavra de Deus, que o Senhor use com intrepidez, ousadia e sabedoria o teu servo, e que ele tenha, Pai, liberdade no Espírito de ministrar aquilo que o Senhor falou com ele primeiro. E nós estamos aqui abertos, no nome de Jesus. Fala conosco, transforme as nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Queridos, a paz do Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando abundantemente. Mas eu sinto muito honrado, muito privilegiado de fazer parte desse ministério. E é interessante que eu tenho falado para minha família. Eu converti com 19 anos e fui missionário no Amazonas. Trabalhei com a comunidade em Belo Horizonte, em São Paulo, de recuperação de drogados. E vim parar aqui em Uberlândia. Eu sou de Belo Horizonte, mas a maior parte do meu tempo foi vivido aqui nessa cidade. Eu tinha comentado com a minha esposa, com a minha filha, com as minhas filhas, que já há 50 anos de ministério, que agora eu estaria mais tranquilo. Eu não queria mais estar mexendo com a igreja, eu queria ser um ouvinte da palavra do Senhor. E minha filha estava frequentando aqui, vendo sempre, de vez em quando a gente dá uma passadinha, mas já ficava na porta de saída já, para que não pudesse gerar nenhuma expectativa, né? Até que um dia a pastora Ana foi atrás de mim e falou: pastor, eu preciso falar com o senhor, tal, e nós batemos um papo. Interessante que eu sou amigo do pai da pastora Ana, quando ela era desse tamanhozinho assim, bem pequenininha. E nós tínhamos uma amizade muito profunda, e eu gosto muito dele, do Edivaldo. E eu fiquei pensando, gente, será que essa menina é aquela filha do Edivaldo, e que agora está com essa potência espiritual toda nessa igreja? E realmente nós lembramos dos momentos agradáveis, muito felizes, que nós compartilhamos. Então, desde muito tempo, nós temos tido um encontro uns com os outros, né? E para a felicidade nossa, encontramos esse pastor tão amoroso, esse pastor que dedica o seu tempo às pessoas, e que, no meu caso, ele foi lá na reciclagem, né, pastor? Foi lá na reciclagem e falou: não, vamos voltar aqui à atividade, você não fica parado não, porque você tem muita experiência, então vamos estar caminhando junto. E eu sinto muito realizado, muito feliz, mesmo depois de muito tempo, ainda dando fruto. E um dos meus heróis da Bíblia
tem muito a ver comigo, que é Caleb, né? Então ele, mesmo depois de velho, ele disse: eu tenho a mesma energia de quando eu saí andando por essa terra até chegar à terra da promessa. De vez em quando precisa dos empurrão, mas vai chegando, não tem problema não. Gostaria de meditar com vocês em Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 7. Gênesis 13, a partir do versículo 7. Todos encontraram? A palavra de Deus fala o seguinte: houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está essa terra toda diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei pela direita, e se a direita escolheres, eu irei pela esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade das campinas, e armou a sua tenda até Sodoma. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te bendizemos porque estamos na tua presença, totalmente dependente do teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa visitar o meu coração, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que essa palavra venha produzir fruto, ó Deus, venha produzir mudança de vida, para que o teu nome cada vez mais seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pastor Ricardo ministrou no último domingo sobre perdas desnecessárias. Foi uma bênção a palavra. Nós estivemos estudando na célula e o Senhor realmente falou profundamente no nosso coração. E o Senhor colocou no meu coração uma ministração sobre escolha. Toda hora nós somos confrontados a fazer algum tipo de escolha. E o Senhor me deu esse texto, me deu essa palavra que eu quero compartilhar para você. Quero falar de dois homens, Abraão e Ló. Abraão é o pai dos judeus, através de Isaac. Também ele é o pai dos árabes, através de Ismael. Com 86 anos de idade, Abraão gerou Ismael. E com 100 anos de idade, ele gerou Isaac. E algumas características, quando se estuda mais, a Bíblia se renova a cada momento. Você lê um texto hoje, tira uma mensagem, amanhã você tira o mesmo texto, tira outra mensagem, porque a palavra é viva e eficaz. Tem algumas características de Abraão que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Abraão, em primeiro lugar, foi um homem obediente. O mais importante, queridos, é que quando nós ouvimos a voz de Deus, nós tenhamos também a ação da execução daquilo que Deus está ordenando aos nossos corações. Deus falou comigo, gerou fruto, porque uma parte é Deus falar, outra parte é nós estarmos em inteira responsabilidade da execução da sua palavra. Abraão morava numa cidade de Ur dos Caldeus, e a cidade tinha uma bem evoluída para aquela época, né? E família, todo mundo reunido ali, vem o Senhor, fala para Abraão, e ele ouve e guarda no coração. E o Senhor disse: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar.
Amados, tudo que vem de Deus é bom, perfeito, agradável, é santo, é eficaz e traz alegria do coração daqueles que realmente praticam a palavra do Senhor. E Abraão foi um desses homens. Ele ouviu, não tinha em outra oportunidade ouvindo a palavra de Deus, ouviu naquele momento, reuniu a família e saiu daquela terra em direção de algo que ele não sabia para onde ia. Mas a obediência de Deus nos garante que o Senhor é o nosso pastor e Ele vai nos guiar, vai nos levar aos pastos verdejantes e não vai gerar dúvida em nosso coração. Interessante que ele renuncia à terra natal. Eu estava compartilhando no grupo familiar, quando eu fui chamado para ser missionário com os índios. Eu tinha uma mochila que eu tinha ganhado de um mariner americano, e toda a minha mudança estava nas minhas costas. E eu morava numa rua, era o fim de rua. E eu saí, já tinha combinado com meus pais, já tinha orado com eles. E eu saí, minha casa era mais no fundo, eu tinha que andar um bom pedaço para pegar a rua e ir embora. Quando eu chegava no portão, eu olhava para trás, eu via meu pai chorando, minha mãe chorando, mas chorando aos prantos. Eu saí para o campo missionário. Eu voltei novamente, conversei com eles, isso foi umas 3 vezes, eu fui até lá e voltei novamente. Renunciar à família não é fácil. Eu era o caçulinha, 19 anos, indo para um campo missionário. Até que na última vez, eu saí e falei, não vou olhar para trás. Toquei o barco para frente e aí fui fazer meu projeto de missões. Então, renunciar à terra natal, aos amigos, ir em busca de um desconhecido, sem saber o que vai acontecer realmente, porque Deus traz uma revelação parcial, aos poucos Ele vai descortinando o seu projeto. E é isso que Abraão teve essa oportunidade de fazer. Ele ouviu, foi obediente, deixou a terra natal e foi caminhando. Com andar com Deus, eu costumo dizer o seguinte, lá em Belo Horizonte tem um zoológico lá, e eu presenciei uma cena muito interessante. Lá tinha um gorila chamado Idi Amin, era muito famoso, morreu tem pouco tempo. E o Idi Amin, ele ficava no fosso, e os visitantes ficavam todos em volta. E ele pegou umas pedras, botou na mão, e ele saía e jogava as pedras para acertar no pessoal que estava olhando ele. Mas as pedras nem sempre chegavam lá em cima. Ele botava a mão na cabeça e saía correndo. Eu falei, olha só que interessante o senso de preservação da vida que esse animal tem, né? Aí, fazendo uma comparação até com bastante interessante, andar com Deus é a mesma coisa, saber que vai cair algumas coisas na sua cabeça, mas você coloca as mãos, dá a mão ao Senhor e vai andando, porque a palavra fala que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Andar com Deus é saber que até o mal faz bem para a gente, né? Tudo está dentro de um plano, de um projeto, de um estabelecimento. Davi falou, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces, Tu sabes o meu levantar e o meu deitar. Antes que a palavra se forme na minha boca, o Senhor conhece a frase inteira. Então nada está descortinado aos olhos do Senhor. Tudo o Senhor vê. Ele mesmo disse, subo aos céus, Tu lá está. Se desço no mais profundo do abismo, ali também o Senhor vai me encontrar. Então andar com o Senhor é saber que nós temos companhia presente. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até o final. Ele não vai largar a gente no começo, não vai largar no meio, não vai largar no fim. Ele vai andar conosco todos esses projetos, né? E Abraão foi isso, abriu mão de tudo isso. Ele levou consigo o sobrinho, filho de seu irmão, Ló. E interessante que Ló não estava no pacote que Deus estava falando. O pacote era Abraão e família. Larga a família e vai embora. Mas Ló foi com ele também. E o mais interessante
é que as bênçãos que vinham sobre a vida de Abraão, essas bênçãos também chovia e respingava na vida de Ló. Então Deus proporcionou riquezas para Abraão, e Deus proporcionou riquezas para Ló também. Até que um dia houve um desentendimento. A terra era grande, a terra era imensa, mas a riqueza era muito maior. Deus quer nos abençoar com toda sorte de bênção das regiões celestiais, e Deus fala que nós comeremos o melhor dessa terra. O Senhor está falando o seguinte: aonde você for, mesmo que haja escassez, eu farei que você seja abundantemente abençoado. Independente. Se você está que tipo de governo, que tipo de nação, que tipo de situação adversa. Então chega uma hora que não dá para caminhar junto. A palavra de Deus também diz: caminharão dois juntos se não houver entre eles entendimento. Então tem que ter entendimento para caminhar, para que tudo vá bem. Chama-se Ló e fala: Ló, já não dá para caminhar mais, está tendo briga entre os seus pastores e os meus pastores. E não foi para isso que Deus os botou no mundo. O Senhor não colocou para contenda, mas sim mensageiros da paz e da glória do Senhor sobre a face da terra. E ele fala para Ló: Ló, escolhe para onde você quer ir. Eu creio que ele estava em algum monte, em algum lugar mais alto. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Você tem a primazia da escolha. E Ló não usou a sabedoria que seu tio tinha passado para ele. Porque um homem que tem gratidão no coração, a primeira coisa que ele tinha que falar: Abraão, meu tio, pela autoridade que o Senhor tem, eu estou na sua disposição, escolha o Senhor. Ele tinha que reconhecer que a bênção que ele tinha era por causa de Abraão. Escolher por vista é a pior coisa que existe. Porque a sensação do belo passa e a realidade cruel da vida bate na porta. Mas quando escolhemos no Espírito, nós temos certeza da companhia constante de Deus sobre as nossas vidas. Chegou, sentou, olhou e viu os pastos verdejantes, Sodoma bem na frente, mas uma cidade próspera, onde havia muita riqueza, e ele optou em caminhar para Sodoma. Primeira lição: nunca devemos escolher por ver, mas devemos escolher por fé, porque aí nós temos a certeza que o Senhor vai estar abençoando a nossa vida. Eu acho muito interessante também que Abraão, ele renunciou a si mesmo. Como eu tive dificuldade de largar meu pai e minha mãe, eu imagino ele também, saindo, largando tudo, abandonando tudo, e os pais perguntando: para onde que você vai? Eu ouvi uma voz, e essa voz falou alto no meu coração. Então ele anulou a si mesmo, saiu de algo sólido, de algo preciso, e foi para uma coisa que era até abstrata, se nós formos olhar literalmente. Mas no coração dele, a voz de Deus, ela fala tão profundo que jamais teremos condições de resistir a esse mandato. Quem está com o coração com o Espírito Santo de Deus. Renunciou a Ismael e renunciou também a Isaac. O Senhor falou para ele: olha, você vai ser pai de muitos filhos, muitas nações serão oriundos de você. E ele já com quase 80 e poucos anos de vida, ele não tinha mais perspectiva de gerar mais filhos. 86 anos. Sua mulher Sara vem e fala: olha, fica com a escrava, porque é uma maneira de nós perpetuarmos a nossa linhagem. E assim ele fez. Nasceu Ismael. Queridos, Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de quem defenda Ele. Ele é Senhor poderoso, cheio de poder, de glória. Todas as coisas estão debaixo de sua autoridade.
debaixo da sua autoridade. Ismael é fruto de um homem abençoado, mas que não era o plano nem propósito de Deus. Fazer as coisas sem a orientação determinante de Deus gera consequência. Nasceu Ismael. Hoje, tanto os muçulmanos consideram Abraão como seu pai, como os judeus também. Até que um dia, Sara falou para Abraão: essa escrava que eu te dei para ser sua mulher, ela está me afrontando. E eu não quero mais convivência com ela. E Abraão teve que obedecer, consertar o que estava errado e colocar Ismael para fora. Amados, a pior coisa que tem é estar consertando aquilo que foi feito fora da vontade de Deus. Apocalipse fala assim: lembra-te, pois, onde caíste, volta e pratica as primeiras obras, senão eu venho a ti e tiro o seu catiçal, a sua coroa. Então, Abraão, eu imagino a situação dele estar chamando a mulher, Agar, chamando Ismael, que tinha mais ou menos 15 anos de idade, quase 15 anos de idade, e fala: não dá para viver mais comigo, vocês têm que ir embora. E a palavra continua descrevendo esse ato. Ela pegou um pedaço de pão, um pouco de água, e foi em direção do deserto. Chega um momento que ela fala assim: coloca Ismael do outro lado, debaixo de uma árvore. E ela fala: eu vou ficar aqui para morrer, porque foi para cá que me mandaram, aqui vou morrer, porque aqui não tem vida, não tem nada. Amados, há muito tempo o pessoal falava muito de maldição hereditária. Eu aprendi sobre bênção hereditária. A bênção, ela vem tão poderosa sobre a família que teme ao Senhor, de uma forma errada, mas Deus consertando as coisas. Ela olhou para um lado e apareceu um anjo. E ela falou: eu estou aqui para morrer, porque contou toda a história que havia acontecido para ela. E o anjo falou: não, fica tranquila que você não vai morrer, o seu filho não vai morrer. E mais interessante, a bênção de Ismael, que veio através de Abraão, fez com que a família de Agar criasse 12 príncipes no deserto. Olha que coisa preciosa, 12 príncipes no deserto. Depois que eles fizeram o problema deles lá, a coisa fica nessa situação. Então, ele teve essa dignidade de fazer Ló escolher pela a sua saída ao invés de Abraão. Fidelidade. Eu acho muito gostoso na hora da oferta, porque é uma maneira que você tem de voluntariamente você entregar aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus te deu. E característica de Abraão, quando ele estava voltando da guerra com os reis, ele trazia os despojos, encontrou com o sacerdote Melquisedeque, isso no tempo da graça, antes da lei de Moisés. E ele deu o dízimo de tudo quanto ele tinha conquistado naquela guerra, naquele momento. Amados, ser dependente da vontade de Deus é cumprir os seus mandamentos, é saber que Ele pode fazer o impossível. Deus está falando conosco dessa maneira assim, com a lição de Abraão aqui. Você vai ter muito mais chance, oportunidade e abundância das coisas com 90%, que você ter com 100% e está desenvolvendo a desobediência no seu coração. E assim foi. Ele também foi um grande intercessor. Deus chegou para ele e falou: olha, eu vou destruir aquela cidade. Essa cidade, o pecado dela já chegou até mim e eu vou destruí-la. Quem ama, mesmo sabendo que as coisas foi ferido em algum momento, mas o coração é perdoador. E ele fala para Deus assim: Senhor, se tiver 50 justos nessa cidade, o Senhor assim destruiria? Deus falou: de maneira nenhuma, eu não vou destruir o justo com o ímpio. E se tiver 30, e se tiver 20, e se tiver 10,
E o Senhor sempre levando, porque Ele queria ainda salvar o seu sobrinho Ló. Nós devemos brigar pela nossa família. Nós devemos estar com o coração voltado para ela, porque Deus quer fazer um milagre na família. Eu estava comentando um tempo atrás com a Raquel, minha esposa, quando o meu irmão converteu, foi a primeira conversão na minha casa, e nós não sabíamos muito bem o que fazer, achava aquela coisa meio estranha de crente, aquela coisa toda lá. E eu era espírita, de candomblé, fazia lá o forró todo lá. Então eu lembro que na minha casa tinha 2 ou 3 quartos, a sala, e nós fazíamos uma sessão espírita no quarto, e o meu irmão fazendo um culto na sala. Então, eu achava que era muito mais poderoso com ele do que ele. Mas aí Deus começou a trabalhar, começou a abençoar, e começou a fazer uma obra maravilhosa, e nós vimos que havia modificação na vida dele. E aí nós seguimos, nós fomos bem fundo, e a intercessão dele salvou toda a família. Toda a família, minha família inteira. Nós sou filho somos 8 irmãos, meu pai e minha mãe. Eu sou o último dos moicanos. Eu estou até com medo de levantar a mão e às vezes seguir para frente, né? Mas o Senhor tem nos poupado. Então, hoje a minha família é uma família de pastores, de missionários, pessoal trabalhando na África, trabalhando em todo lugar. Então, através da perseverança dele, nós fomos salvos. Como Abraão perseverou na luta com Deus para não matar Ló. Então, é isso que Deus está fazendo através desse grande homem. Ló, eu fico imaginando que esse homem vendo tantas coisas que Deus tinha feito através da vida do seu tio. Ele era totalmente, na minha concepção, destituído de gratidão. Então, o coração tem que ser grato ao Senhor, grato para aquelas pessoas que te abençoam, grato para aqueles que ministram a palavra na sua vida, grato por ter comunhão com o Senhor, de aprender a cada momento. Mas Ló não teve essa gratidão. Já falou para Abraão: eu vou para cá, eu vou para onde as minhas vistas alcançam. E já foi um ponto totalmente desagradável. Interessante que uma boa escolha não depende de algumas coisas. Por exemplo, não depende de muito pensar. Porque quando você está pensando demais em algumas coisas, muitas ideias vão entrando e você não tem uma noção precisa daquilo que você quer fazer. Lógico que você tem que fazer uma pré-análise e ver muito bem sobre isso. Mas de muito pensar gera insegurança. E o Senhor quer que nós estejamos bem forte em relação a isso. Muitos conselhos. A palavra de Deus, no livro de Salmo, primeiro Salmo, fala que nós não devemos andar, sentar, não ouvir o conselho dos ímpios, mas andar no caminho do Senhor e não andar no caminho dos escarnecedores, né? Muitos conselhos. Eu sou corretor de imóveis, minha esposa, minha filha, então a gente sempre tem umas histórias engraçadas para contar. Eu, quando cheguei em Uberlândia, vim de Belo Horizonte para cá, aí um colega de trabalho falou assim: Magela, você vai comprar uma casa. Eu falei: rapaz, eu nem sei se vou ficar aqui muito tempo, mas você tem que comprar uma casa. Ninguém pode ficar aqui não. Eu trabalhava na Johnson e tinha 3 ou 4 divisões aqui. Eu era da farmacêutica e esse rapaz era da linha popular. Ele falou: vou te levar lá no lugar que está vendendo as casas e você vai comprar essa casa. Aí tinha um colega que era da mesma empresa, ele está sentado e falou assim: lá no Santa Rosa, Magela, não faça isso. Esse cara quer te levar para o fim da cidade. Ele quer te levar para a pior dos bairros que tem aqui em Uberlândia. Não faça isso. E eu fiquei assim pensando. Ele me pegou pelo braço e falou assim: escuta o que eu estou te falando. Compra essa casa. Você tem condição, você tem tudo, pode comprar.
E eu fui e comprei essa casa. Está lá até hoje. Minha filha mora lá. Eu fui, comprei e paguei. Esse rapaz que falou para mim assim, não compra. Muito tempo atrás encontrei com ele. Tinha muito tempo que não o via. Eu falei, como é que está a sua vida? Está tudo bem? Você está morando aonde? Ele falou, Magela, eu estou morando no fundo da casa do meu filho. Eu falei, mas por que você não comprou uma casa? Eu falei, eu fui tão estúpido que naquela época eu te tirei de cabeça, ainda bem que você me desobedeceu, e você comprou aquela casa, porque eu pensava que eu queria morar bem, e o aluguel eu conseguia pagar, mas a casa, comprar uma casa que eu queria, eu não conseguia. Olha que conselho mais sem pé, sem cabeça. Então assim a gente vai andando. E o outro fato interessante também, é que o corretor estava mostrando uma casa para uma pessoa, precisando vender mais do que tudo. A coisa estava complicada, a situação complicada, e ele levou a família, todo mundo olhou a casa, a sogra foi, olhou, e falou, a casa é muito boa. Aí passou uma zarara gritando assim, de um lado para o outro. Aí ele falou assim, não, esse bicho aí vai ficar cantando de madrugada, de manhã cedo, e vai atrapalhar o nosso sono. Não compra não. E ele respondeu assim, pode deixar, que eu compro a espingarda, o primeiro periquito que passar aqui, eu acerto ele. Então tem certas coisas que vão acontecendo, e vai assim, mudando a nossa vida de uma maneira para outra, né? Uma boa escolha, o que é que depende de uma boa escolha? Depende de estar no centro da vontade de Deus. Senhor, é para a tua glória. Senhor, eu vou ter algum exercício do ministério fazendo esse negócio que eu estou fazendo. O Salmo 127 fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você pode fazer qualquer coisa, mas tem muita gente que não é cristã e dá certo. Mas nós somos diferentes, nós não andamos segundo o conselho dos ímpios, nós andamos segundo o conselho do Senhor. E esse salmo está fazendo, se você fizer uma coisa, e Deus não estiver no centro dessa coisa, pode ter certeza que não vai dar certo. E muitas propostas vão aparecer para fazer algumas coisas que podem estar saindo totalmente da vontade de Deus. É um trabalho que não vai glorificar, alguma coisa que realmente vai trazer conflito entre você e sua família. Filipenses 4, 6 a 7, a palavra de Deus fala, não esteja inquieto por coisa alguma, mas antes seja conhecida as vossas petições com orações e súplica. E o Senhor, quem conhece o coração, Ele vai colocar uma paz que excede a todo entendimento, para que nós tenhamos certeza que essa coisa, Deus está nela. Deus está nela. Então, tem que estar firme nesse sentido. Ló se cercou de homens indignos. E alguns comentários dizem que Ló cresceu muito em Sodoma. Chega até a dizer que ele poderia ter sido um prefeito da cidade. Quando Deus falou que ia destruir essa cidade, o Senhor mandou 2 anjos para tirar toda a família de Ló. E ele falou, pega a esposa, pega as 2 filhas, pega o genro e sai dessa cidade, porque o Senhor vai destruí-la. O genro debocharam, destruir a cidade? Como é que uma cidade tão bem edificada será destruída de uma hora para outra? Não levou credibilidade. E ele falou para a mulher, junta as malas, junta a mesa, junta a mala e vão embora daqui. E a palavra de Deus fala que eles demoraram. Parece que não estava acreditando naquilo que Deus estava fazendo. Deus está falando e está ainda postergando, protelando fazer a vontade de Deus. Até que o anjo pega no braço de Jó e fala, apressa-te, sai daqui agora. Pegou na mão da mulher, pegou na mão das 2 filhas, e eles
foram sendo tirados da cidade. E aconteceu um fato muito interessante. O anjo deixou uma ordem: apressa-te, levanta, apressa-te e sobe em direção aos montes, porque o Senhor vai destruir a cidade. Não olhe para trás. Aquele que pega no arado, ele não pode estar olhando para trás. Por isso, com 70 e poucos anos, o pastor Ricardo e a pastora Ana falou: não, você tem caldo para te dar ainda, essa cana ainda sai um calquinho, na hora que esmagar vai sair um pouquinho. Então, eles saíram. Amados, aonde tiver o seu coração, o seu tesouro, aí vai estar o seu coração também. A mulher de Ló, ela simplesmente acostumou a viver no meio do pecado. Você pode até morar numa cidade pecadora, conviver num ciclo de pessoas pecadoras, mas com um único intento: que Jesus seja glorificado no meio desse lugar. E o problema dela não era esse, ela queria realmente viver dentro desse contexto que acontecia na vida dela. Então, pegaram, saíram, os anjos começaram, e aí começou a destruição da cidade. No meio do monte, ela para e dá aquela olhadinha básica para trás. Nós temos que aprender que com Deus não se brinca. O que Deus fala, Ele executa sobre as nossas vidas. E a mulher se transformou numa estátua de sal. Magela, mas será que hoje vai acontecer uma coisa dessa, de acontecer, de nós virarmos uma estátua? Eu não falo literalmente, mas eu falo no agir, no pensar. Uma estátua não pensa, ela não expressa amor, não expressa sentimento. E quantas vezes nós estamos fora do plano de Deus, Deus nos transformando para um lugar, e nós estamos duros como uma estátua. Para mim, estátua serve para ser banheiro de pombo, mais nada. Então, se chegar hoje, quem que é essa pessoa, o que é isso, o que é aquilo, talvez nem saiba o significado disso. E ela transformou em insensível. Ela ficou totalmente insensível para a voz do Senhor e ficou olhando para trás, para ter a última imagem lá de trás. É que nem a última dose. Eu trabalhei com muitos viciados, e vezes eu estava junto com eles e ia buscar em algum lugar. Eu me lembro de um rapaz que ele trocou um carro que ele tinha em troca de cocaína. E o pai dele me ligou. E eu cheguei na casa dele, estava aquele pacotão de cocaína, e ele até babando. Eu falei: rapaz, você não fez uma escolha por Jesus? Você está fazendo isso por quê? Ele falou: Magela, você pode destruir, você quer jogar isso fora? Eu falei: quero jogar fora. Ele falou: só a última cheiradinha. Vou dar só a última cheiradinha. Eu falei: então tá bom, vou entrar aqui no banheiro, você fica do lado de fora. E eu fui lá, joguei tudo no vaso e dei esse descarga ali, tudo foi embora. E ele ficou indignado, porque ele não deu a última cheirada. Nós não temos que fazer a última coisa, nós temos que ser instantaneamente transformado através do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Não tem a última coisa. Fora de Deus, aquilo que foi acontecido no passado acabou, vai para frente. Então, ela deu essa última olhada. Amados, o pecado, às vezes, ele chega de uma forma tão sutil, e ele passa a conviver de uma forma tão imperceptível, que muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, para poder satisfazer o ego do nosso desejo. Sou atleticano, sou de Belo Horizonte. Algumas vezes eu deixei de ir no culto, porque ia ter decisão do campeonato. Até que um dia Deus falou comigo: quem morreu na cruz para você foi o Atlético, né? Foi o Reinaldo, foi o João Leite, para que você possa estar me trocando por um negócio do culto. Eu sei que eu cheguei atrasado na igreja, mas eu fui correndo para lá, porque Jesus tem que ser o centro da nossa vontade. Então, anjo pega na mão, anjo vai e fala: escapa-te. E Deus está dizendo hoje para nós: tem alguma situação de decisão? Tem alguma situação que você está precisando tomar alguma coisa? O Deus está falando para você nessa noite: escapa-te.
sai do laço do passarinheiro, sai da seta que voa de dia, da mortandade que assola o meio-dia. Sai desse lugar, porque você tem que escapar dessas coisas. Apressa-te. As coisas, tem certas coisas que tem que ser de imediata. Não pode esperar amanhã, não. Tem que ser agora, porque amanhã pode ser muito tarde. Pode ser muito tarde. Não olhe para trás. Já falei da mulher de Ló. Não pare. Não pare. Caminho com o Senhor é um caminho para frente e para o alto. Nós não temos o direito de parar para questionar, para ver. Se nós temos a maior, tudo que nós precisamos de tomar decisão, de fazer, está dentro da palavra de Deus. E por isso é que nós precisamos ir para frente, não deve parar. A palavra falou no seu coração, começa a praticar imediatamente. Agora você presta atenção. O pecado deixa marcas. O pecado gera consequência. A mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal. As filhas de Ló, mais tarde, tiveram filhos. E esses filhos geraram algumas tribos. Os amonitas eram um povo também que era terrível também. Elas foram pai dos amonitas. E esse povo guerreou contra Israel. Eles foram uma pedra no sapato de Israel. Os amonitas afligiam profundamente esse pessoal de Israel. Então, hoje, nós estamos falando com Deus. Deus, visita o meu coração de maneira que a sua voz seja imperceptível ao meu coração. Eu quero conhecer a tua voz. Aqueles que servem o Senhor, ouve a voz do pastor e não segue a nenhum estranho. Eu ouvi um pregador falando certas vezes que ele teve em Israel, e lá tem muito encontro de pastores com ovelhas. E às vezes eles cruzam um rebanho com outro rebanho. Mas o pastor vai na frente com o cajado, com a vara, e ele vai gritando, vai falando algumas coisas, e as ovelhas não se perdem. Nenhuma ovelha de um bando vai para o outro, nem o outro vem para cá. É assim conosco também. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Como é que eu ouço a voz de Deus? Deus vai colocar no seu coração. Deus fala através de sonhos, através de profecia, através da palavra, através da nossa consciência. A palavra vem e fica martelando no nosso coração. Então nós temos que aprender e não misturar tudo quanto tem acontecido. Hoje Jesus coloca diante de nós uma escolha. Você pode até pensar, esse Ló, ele foi traíra com Abraão. Esse Ló, ele foi terrível com Abraão. Mas hoje também nós podemos falar o seguinte: o que é que nós estamos fazendo com a nossa escolha? Dedico a minha vida inteira ao meu trabalho, à minha sobrevivência? Eu dedico muito mais tempo, não tenho nem tempo para fazer uma oração, para fazer um jejum, para fazer uma leitura de palavra. Está colocando, a palavra de Deus fala que nós temos que fazer tudo isso. E nós estamos trocando a nossa decisão, como é que tem sido feita. Se havia coisas desnecessárias que nós deixamos para lá, hoje nós temos que escolher coisas necessárias para o crescimento da nossa vida. Jesus hoje está tocando profundamente na nossa vida. E eu tenho certeza que Ele está falando, porque Ele fala com amor, Ele fala com doçura. Ele está propondo um caminho que é aplanado pelo Espírito Santo. Você não vai ter surpresa de ter tropeço, de ter buracos, de ter ciladas. Vai até haver ciladas, mas você vai estar sempre na frente das ciladas que o inimigo colocar no nosso caminho. A palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. O que eu entendo disso? Que o diabo, o adversário do Senhor e nosso adversário, ele fica o tempo todo maquinando algumas coisas para nos distrair do propósito de Deus.
Mas aí, enquanto nós dormimos, o Espírito Santo, que é o penhor, é o fiador das nossas vidas, ele vai desmanchando, desfazendo toda a armadilha que o diabo colocou no nosso amanhecer. Então nós podemos andar seguros, podemos andar com o coração aberto, sem medo, sem temor. E hoje você tem a opção de estar escolhendo sobre a sua vida. Eu preciso servir a Deus de que maneira? Com um coração intenso, com minha vida voltada, com meu corpo sendo apresentado como oferta suave e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, sendo participativo. Entendeu? Muitas almas estão morrendo, muita gente está perecendo. Talvez até o nosso vizinho do lado, que já mora 5, 6, 7, 8 anos do lado, nem sabe o nome. Às vezes está esperando só uma palavra para tomar uma decisão. E Deus hoje está falando, coloco essa opção de vocês escolherem. Já desmanchamos as bênçãos, a situação desnecessária, e agora nós colocamos a vida e a morte sobre a nossa vida. Precisamos a cada dia acreditar que está mais perto a vinda de Jesus. A cada momento está mais próximo, a cada dia que passa está mais perto a vinda de Jesus. E de que maneira o Senhor vai nos encontrar? Vai nos encontrar vigilantes, vai nos encontrar conscientes da palavra. Eu leio a palavra, mas eu não entendo. Continue lendo. Procura um irmão mais experiente para estar te explicando. Ou mesmo nos cultos que aqui existe de esclarecimento. Para quê? Para que você não erre. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Luz para os meus olhos é a tua palavra. Então precisamos andar sobre isso. Eu costumo dizer que há momentos que você tem que fechar os olhos, estender a mão, pegar na mão do Senhor e caminhar no caminho que Ele tem traçado para nós. O Senhor disse que no mundo nós teremos aflições, mas Ele venceu o mundo. Nós não vamos perecer pelo caminho. E uma coisa muito interessante que eu tenho observado, é que nós temos que ter algumas promessas vivas no nosso coração. Eu quero te deixar uma mensagem, um lembrete. Faz uma pesquisa na sua vida espiritual. Volta lá atrás. Você tem que ter uma promessa de Deus na sua vida. Enquanto você não tomar posse dessa promessa, a vida vai derrapando, vai derrapando. Mas se você tem a promessa, nem a morte física vai te encontrar. Porque se Deus estabeleceu para você um plano, um projeto, um propósito, enquanto não cumprir, você não vai nem morrer, vai continuar vivendo. Jó falou: eu sei, Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então que nessa noite haja esse processo de decisão. E você sabe o que tem que fazer. Você sabe aonde mudar. Você sabe aonde está sendo mais difícil. E você precisa de andar com alguém. Ló estava andando com uma péssima companhia. Homens perversos, homens maus. Mas nós não. Por isso que aqui chama a igreja do amor. Porque aqui a qualquer momento, a qualquer um que você perguntar alguma coisa, ele vai te responder. E se não souber a resposta, ele vai procurar alguém que sabe para nos responder. O caminho de Deus é perfeito, a sua luz é maravilhosa. Então enquanto nós temos vida, enquanto nós temos energia, enquanto nós temos o poder mental, espiritual de decidir, nós temos que decidir em favor daquilo que Deus tem feito para a nossa vida. Não é somente entregar a vida para Jesus, não é só isso. Depois que entrega a vida, o que eu tenho que fazer? Qual a minha função no corpo? O que eu tenho que fazer nesse ministério? Muita gente forte, jovem, vai tomar os nossos lugares e vão para frente com a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar
abundantemente. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre a nossa vida. Que o Espírito Santo torna clara essa mensagem no seu coração. Aonde as minhas palavras não conseguirem chegar até você, o Espírito Santo, com toda certeza, vai complementar o propósito de Deus nessa noite. Você não veio aqui simplesmente para ver um culto, você veio para adorar a Deus. E nessa adoração Deus tem prazer, tem alegria e vai abençoá-lo abundantemente, pastor Ricardo. Então o pastor Ricardo agora vai fazer o apelo para os nossos corações, para a nossa mudança de vida, para o nosso bem-estar. E não se esqueça, hoje é dia de decisão. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Realmente é uma palavra que vem ao encontro das nossas vidas, dos nossos corações, mas também de encontro a algumas coisas que talvez nós estamos deixando de fazer, estamos sendo reticentes. E o mais interessante é que nesta decisão que Ló, ele escolheu, a Bíblia diz que ele preferiu as campinas do Jordão. Esta foi a escolha, a decisão. Mas aos poucos ele foi armando as tendas em direção a Sodoma. Então, hoje é um tempo, como o pastor Magela falou, de parar todo intento ou escolha negativa e voltar. Dá tempo, para que não se converta numa perda desnecessária. Hoje eu e você precisamos decidir, se estivemos no passado escolhendo essas campinas do Jordão e armando as nossas tendas para Sodoma, e saindo de um propósito de Deus, e colocando em xeque a nossa própria vida com Deus e a da nossa família, hoje é tempo de mudar, hoje é tempo de voltar, hoje é tempo de conserto, tempo de escolha e decisão na presença do Senhor. Amém? Então feche os seus olhos agora. Você pode colocar a mão assim no seu coração. E eu creio que essa palavra está ardendo nos nossos corações. E exatamente esta palavra que nós ouvimos, ela está perto de nós, está na nossa boca e no nosso coração. A palavra de fé que foi pregada. A Bíblia diz que com a nossa boca nós confessarmos e com o nosso coração nós crermos, nós podemos ter salvação, e é o que o Senhor está ofertando. Talvez hoje você que já está salvo, precisa ser salvo de si mesmo, das suas decisões que não estão alinhadas com o padrão do céu ou com a vontade de Deus. Então você também precisa voltar, assim como o pródigo, voltar ao princípio, aonde caiu, e o Senhor vai ofertar nesta noite esse recomeço, essa decisão, porque hoje você vai decidir segundo o plano de Deus, com os olhos fechados, com a mão no seu coração. Repita esta oração após mim, toda a igreja dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a sua palavra, ela gerou fé em meu coração, por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. Eu escolho Deus, eu escolho a salvação que há em Cristo Jesus, que morreu por mim e pelos meus pecados. E diga assim: eu, papai, que um dia andei na tua presença, mas me afastei, preferi as campinas do Jordão, escolhi armar as minhas tendas em direção a Sodoma, fora do seu plano.
Hoje, arrependido eu volto. Onde eu caí, onde eu me afastei, certo de que sou aceito pelo Senhor, sou recebido em seus braços, certos de que terei uma nova chance e um recomeço. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus, para o centro da sua vontade e do seu propósito. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta noite, se você fez esta oração que fizemos juntos agora, e você se identificou com esta oração, eu queria que você levantasse agora uma das suas mãos bem alto. Levante a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Você que orou e fez esta oração que fizemos juntos, eu vejo mãos levantadas aqui. Você que fez esta oração e se identificou dizendo: sou eu, essa é a minha vida, esta foi a minha vida, mas hoje é a minha escolha. Eu escolho Deus, eu escolho voltar, eu escolho desfazer tudo aquilo que outrora eu fiz e que me afastou da presença. Você pode levantar sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Levante a sua mão o mais alto que você puder. E agora eu quero te pedir mais uma coisa. Você que fez esta oração, você que se identificou, levantou a sua mão, eu quero que você saia do seu lugar. Deixe o seu lugar agora e venha aqui à frente. Eu estou aqui, quero orar não apenas por você, mas eu quero orar com você. Fique aqui à frente, saia do seu lugar. Sabe, enquanto nós estamos orando, você pode orar também, igreja. Não fique devagando, sabe, ore. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você já recebeu Jesus? Ou talvez você que tenha recebido, você precisa voltar aos braços do Senhor. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, sabe, abraça essa pessoa que está do seu lado, traga essa pessoa para cá. Seja, sabe, um agente de Deus. Deixa que Deus te use, sabe, não fique simplesmente olhando o ambiente, assim, devagando. No mínimo esteja orando, esteja profetizando, esteja, sabe, abençoando as vidas que estão aqui à frente. É um momento onde é travada uma guerra espiritual. O inimigo queria tragar essas vidas, impedi-las que estivessem aqui, mas a palavra de Deus pregada nesta noite chegou ao coração dessas pessoas, e agora não há mais condenação sobre elas, e nada pode, ó Deus, separá-las do amor do Senhor. Nós declaramos, Pai, a vida, nós declaramos novidade de vida, nós declaramos, Pai, a paz que excede o entendimento, declaramos, ó Pai, o nome escrito no livro da vida, declaramos, ó Pai, um recomeço, uma nova história, onde, ó Deus, eles estarão voltando ao lugar que o Senhor tem preparado. Ainda que talvez ficaram errantes, se distanciaram, o Senhor está dando agora essa nova chance, porque o Senhor os ama, Pai. O Senhor com amor eterno os ama, tem amado essas vidas, e com a sua bondade, a sua benignidade, o Senhor tem atraído essas vidas. Nós os abençoamos e declaramos, Pai, que sobre eles não vale encantamento, e que tudo aquilo, Pai, que o Senhor sonhou para eles vai se cumprir para o louvor da sua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês que estão aqui à frente, saibam de algo: vocês são amados por Deus, pelo Pai Celestial. Sabe, nada do que vocês tenham feito pode mudar essa história de amor de Deus por vocês. Ele decidiu nos amar, e a decisão é para todos sempre. O amor de Deus não tem prazo de validade. O amor de Deus não coloca condições. Ele simplesmente escolheu nos amar. E por isso é que vocês estão aqui, porque todos nós precisamos de um amor perfeito. Então esse é o amor perfeito, o amor de Deus em Cristo Jesus. Mas saibam também
que independentemente do que vocês viveram no passado, as escolhas, como foi ministrada nesta noite a palavra poderosa do Senhor, independente que vocês talvez, se afastaram de um propósito por um determinado momento, mas o Senhor trouxe vocês de novo para o centro da sua vontade. E o que mais importa é que Ele disse que está com vocês, está conosco todos os dias. Ele não escolheu alguns dias, Ele não escolheu o domingo para estar conosco. Ele disse: todos os dias eu estou com vocês. Até quando, Senhor? Até o final. Como foi ministrado aqui, o Senhor não vai abandonar no início, no meio ou quase chegando ao final. Não, Ele vai estar conosco até o dia final, até nós estarmos com Ele na eternidade. E sabe, essa é a melhor notícia. Mas existe uma outra notícia muito boa: é que nós não precisamos andar sozinhos, porque Ele mesmo nos dá uma família, a família da fé, a família que, como cada um de vocês também levantou a mão, fez essa escolha e reconheceu o Senhor como Pai, Jesus como esse irmão mais velho. Portanto, somos irmãos uns dos outros, e por isso, se um cair, o outro vai ajudar a levantar, e todos nós vamos chegar juntos até aquele dia que Cristo vem nos buscar. E eu queria então apresentar essa família para vocês, amém? Uma parte dela está reunida aqui, ela é numerosa, mas uma parte está aqui. Eu vou contar até 3, e eu queria que depois dessa contagem vocês se voltassem para trás para receberem esse abraço. Pode ser? Com esse abraço nós estamos dizendo: vocês não precisam caminhar sozinhos, somos família, conte conosco e vamos caminhar juntos até o dia de Cristo, amém? Família, vamos contar? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. Abertos, quero te receber, filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia, eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Você aplaudiu mesmo a festa que está tendo nos céus pelos irmãos que vieram à família de Deus? Não, então aplauda mesmo, aplauda, dê brados de vitória, que a família está aumentando, está tendo uma festa nos céus, e nós temos que festejar aqui na terra também, porque a família está aumentando e o Senhor está voltando, amém? Glória a Deus. Que palavra abençoada, bendita e poderosa, pastor Magela. Que o Senhor continue usando a sua vida com poder, com graça. Nós saímos daqui com uma reflexão. Quer seja o mais novo, quer seja aquele que não tinha feito uma decisão por Jesus, quer aquele que mais experiente na fé, saímos realmente no nosso coração uma decisão que não pode ser protelada. É hoje, é agora, de servirmos o Senhor, escolhermos a vontade de Deus e em obediência estarmos debaixo das bênçãos do Senhor, amém? Amém, povo de Deus, aleluia. Eu quero fazer um apelo aqui, final, fizemos de manhã, e eu fiquei feliz porque um irmão, hoje mesmo na hora do almoço, ele me procurou e falou: pastor, isso que o senhor falou foi bênção, porque eu tenho um intento, eu quero abençoar um casal da minha célula, e para eles irem, eles sempre abençoaram outros, abençoando com uma oferta para que outros fossem ao encontro com Deus, e agora chegou a vez desse casal, mas para eles irem, talvez ficaria um pouco inviável, e como o senhor falou, será que teria como abençoar com uma inscrição? Eu falei: nós vamos abençoar, porque eu tenho certeza que Deus já está levantando abençoadores no nosso meio, porque a outro cônjuge, eles mesmos lá na célula vão levantar e vão abençoar. Então quero fazer um apelo, desafio aqui. Talvez você está aqui falando assim:
Eu queria tanto ir ao encontro com Deus. Quem já foi ao encontro com Deus aí? Amém? O encontro é? Tá. Para você que não foi, querido, você precisa ter essa experiência. E como nós ouvimos a palavra, não deixe para depois. É hoje, é agora. Jesus está voltando. Nós temos o hoje, nós temos o dia de hoje. Então eu quero te falar o seguinte: nós vamos ter o encontro na semana que vem, no final de semana que vem. Na sexta-feira que vem, dia 1º de março, nós estaremos embarcando no ônibus aqui na frente da igreja às 7 da noite para irmos para esse retiro espiritual, onde as vidas serão transformadas profundamente. E eu sei que há mais pessoas que precisam estar ali, precisam, sabe, responder esse chamado. E talvez hoje você está aqui dizendo: eu queria muito, mas eu não tenho condições hoje. Então o desafio é esse: passa lá no stand IBA, no IBA Store, ali, fala assim: eu quero deixar meu nome pela fé. O pastor falou que ele vai dar os pulos dele. Sabe, nós vamos fazer o que for necessário. Eu creio que Deus vai levantar no nosso meio mesmo abençoadores. Fala assim: pastor, toma aqui uma oferta para abençoar a vida de alguém que não pode ir, porque eu quero abençoar, porque eu tive essa experiência, eu quero que outra pessoa tenha também. Amém? Então, se for o seu caso, você está impedido por esse motivo, não tem um recurso para fazer sua inscrição, passa lá agora, e fala assim: olha, eu quero ir, e eu quero contar com essa bênção. Hoje eu não posso, mas amanhã eu quero ser um abençoador também. Sabe, Deus vai fazer isso. Talvez você vai receber essa bênção hoje, amanhã você que vai estar abençoando outra pessoa. Assim que nós vivemos como família de Deus, como comunidade. Mas não deixe essas pequenas coisas, esses detalhes servirem de empecilho, de impedimento. Não pode, porque nós colocamos um preço, mas é uma experiência que não tem valor. O valor é imensurável. Então não é por causa de uma inscrição que você não vai. Passa lá agora. Se você tem esse desejo e seu impedimento era esse, então acabou o impedimento. Passa lá que nós vamos ter no nosso no nosso meio, essa oferta em nome de Jesus. Amém? Amém, povo de Deus? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com o todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz. Uma semana de bênção e vitória em nome de Jesus.